Olá, meu nome é Caio Portela. Eu vou falar aqui para vocês no Convém sobre naturologia como uma proposta de ampliação do processo de saúde e doença. A gente está muito acostumado com uma visão de saúde restrita à dimensão biológica, né, à dimensão material, à leitura materialista, né? E mais que isso, a gente está muito acostumado com uma visão de saúde como a gente ter que solucionar um sintoma, de preferência da maneira mais rápida possível, né? Se eu tomar uma pílula mágica e, né, tudo se resolve, né? Isso se reflete um pouco no fato da maioria dos medicamentos que são vendidos hoje, eles são relacionados diretamente a sintomas, né? Então, o sintoma de dor, o sintoma de desconforto. Então, a gente tem uma cultura que, para continuar mantendo a sua rotina, para continuar mantendo esse fluxo, né, que muitas vezes é um fluxo doente, né, ou um fluxo adoecedor, onde a gente deixa de atender várias das nossas necessidades básicas, né? Então, todo ser vivo tem um conjunto de necessidades básicas que precisam ser atendidas para que a vida se mantenha em equilíbrio, né? E o ser humano tem um conjunto muito grande dessas necessidades que não se restringem só a necessidades do nível biológico, né? A gente tem necessidades relacionais, a gente tem necessidades em relação à nossa relação com o ambiente, a gente tem necessidades espirituais, né? Então, qualquer abordagem ampla de saúde vai olhar, inclusive, para os aspectos espirituais, considerando a importância desses aspectos espirituais dentro da individualidade da história de cada ser, né? O sentido que eu dou para a vida, né? O propósito que a gente reconhece como essencial para a nossa vida em particular. Então a gente está muito acostumado a uma visão imediatista, né, limitada, muito focada numa relação de poder com o profissional. Então as pessoas normalmente chegam, né, no profissional de saúde esperando que esse profissional resolva os problemas. Então é como se o indivíduo comprasse, né, um produto e a responsabilidade de resolver esse problema se torna do profissional. Então é quase como se eu chegasse, né, com uma determinada doença no profissional e falasse: olha, eu tenho tal coisa, resolve aí, né? Então se transfere a responsabilidade da resolução, né, para aquela outra pessoa e meio que o indivíduo se exclui desse processo, né? Então se faz uma desapropriação da doença, inclusive do sentido dessa doença e desse processo de adoecimento e cura. Primeiro a gente tem que definir naturologia, né, para entrar dentro desse universo, né, e para falar um pouco do que exatamente um naturólogo faz e como que a gente pode ampliar um pouco essa visão do processo de saúde e doença, né. Então, naturologia é uma formação que vem, né, de fora do país, né, vem inspirada nos cursos de naturopatia, né, que existem em outros países como Austrália, Alemanha, Estados Unidos, Portugal. Existem vários países que têm cursos de naturopatia. Quando vem para o Brasil, né, essa proposta, né, ela muda de nome para diferenciar do técnico. Existe um curso técnico em naturopatia. Quando ele vira curso superior, ele se torna um curso de naturologia. Essa proposta do curso de naturologia, ela se alicerça em medicinas tradicionais, especificamente as práticas que são vitalistas, né? O que significa isso? A gente pode dividir a maneira de lidar com a saúde e com a doença de várias formas. Uma das formas é a gente entender que existem medicinas que são de um paradigma vitalista e existe a abordagem biomédica, né? São duas abordagens muito diferentes da perspectiva da onde eu quero chegar com esse indivíduo, qual que é o foco do meu tratamento e qual que é a visão implícita na lógica terapêutica que eu uso, né? Então, todas as práticas vitalistas, elas não têm como
objetivo atingir exatamente o sintoma, né? O sintoma, às vezes, ele pode ser assim, um alvo primário, né? Como, por exemplo, uma dor ou um desconforto, mas dentro do paradigma, né, a grande chave do processo de tratamento, o processo curativo, é encontrar as características individuais daquele indivíduo, né? Porque essas medicinas entendem que adoecimento é um sinal de que esse equilíbrio dinâmico, né, e que é particular, né, de cada indivíduo foi quebrado, né? Ou seja, voltando naquela leitura que eu iniciei, as necessidades básicas deixaram de ser atendidas, né? Então, quando eu deixo de atender essas necessidades, o meu equilíbrio particular, né, se perde. Perdendo esse equilíbrio particular, esse fenômeno cascateia, né? Então a gente pode entender que existem inúmeras dimensões no ser humano, né? E de maneira muito clara dá para perceber que tudo que a gente pensa ou tudo que a gente significa, né? Ou seja, o significado que eu atribuo para as experiências, para aquilo que eu vivencio, decai e se relaciona com todos os outros níveis, né? Então, aquilo que eu cultivo dentro do meu nível mental modifica a minha postura física, que modifica as cadeias musculares, né? Ou vice-versa, modifica as cadeias musculares alterando a postura, né? Então, a gente tem uma relação disso com o equilíbrio metabólico, né? Como é que fica o equilíbrio metabólico no meu corpo quando o meu mental se desorganiza? E aí esse equilíbrio metabólico gera condições nos órgãos e no funcionamento dos sistemas, né? Isso decai, né? E ao mesmo tempo o meu equilíbrio mental tem a ver com a minha capacidade de primeiro perceber as minhas necessidades, sejam elas de todos os níveis, de qualquer nível, né? E me relacionar bem com elas, né? Tem a ver com a minha espiritualidade, com o entendimento que eu dou da vida, né? Existem pesquisas mostrando que a relação entre, né, esse sentido da vida e a capacidade de resiliência, por exemplo, né, são coisas importantes da gente começar a levantar. Então, quando eu falo de adoecimento, eu estou falando de todos esses fatores interrelacionados e intercruzados, e as medicinas vitalistas, elas estão atrás daquilo que é particular de cada indivíduo. Então, indivíduos com as mesmas condições de desequilíbrio, né, aspas, teoricamente, né, as doenças, elas são aproximações, né, elas são conjuntos de sintomas, né, os diagnósticos são conjuntos de sintomas que expressam uma determinada condição, né, dentro da perspectiva biológica, né, e que são aproximações, mesmo com todas as condições avaliadas e o mesmo diagnóstico, esse indivíduo chegou nessa condição por caminhos diferentes, né? Cada um construiu, dentro da sua constituição e da sua individualidade, um caminho para chegar nesse processo de adoecimento. Então, as medicinas vitalistas, elas estão atrás desses fatores individuais, né? O que aconteceu individualmente, né, que pode ser primeiro avaliado e segundo, esse equilíbrio pode ser resgatado. A gente entende um pouco isso, é quase como se fosse um fator de saúde, né? Então, eu fortalecendo a capacidade desse organismo, ou desse ser, de manter a própria saúde, eu faço com que a doença deixe de ser necessária. Quando eu falo de ser necessária, a gente pode, desse ponto de vista, entender que a doença é um sinal, né? Ela é uma bússola que nos mostra, né, que algo está errado, né? E que a gente não tem atendido essas necessidades básicas, né, do ser de alguma forma. Então, eu trabalho com dor crônica, então uma das coisas que a gente avalia na dor crônica, né, a equipe de dor avalia, né, eu participo de uma equipe, uma das coisas importantes de avaliar é que se o tratamento, né, eliminar magicamente, completamente a dor, o indivíduo deixa de
se transformar, ou seja, ele deixa de fazer as transformações nos hábitos, nas escolhas, na forma de pensar, na forma de agir, o que faz com que o tratamento medicamentoso, ou seja, aquele tratamento mágico que retira totalmente a dor, tenha uma data de validade, ou que esse indivíduo volte a adoecer com outras coisas, né? Então é um pouco delicado, porque ao mesmo tempo que a dor é uma coisa que assim, pode atrapalhar muito a nossa qualidade de vida, ela traz uma informação que precisa ser considerada, que eu preciso olhar, né? Então, toda a medicina vitalista está fazendo uma avaliação individual de cada indivíduo dentro da Constituição, né? Existem métodos para isso, a medicina chinesa, a medicina indiana, por exemplo, eles tratam a partir de um equilíbrio entre forças constitucionais, cada indivíduo tem uma tipologia, e existe um equilíbrio que precisa ser resgatado e que está além da doença ou da patologia, né? Então, dentro dessas perspectivas, obviamente, das perspectivas tradicionais, quando essas medicinas vêm para cá, né, para o Ocidente, muitas vezes elas sofrem uma influência de uma demanda de tornar tudo protocolo, então um protocolo, um conjunto de pontos para tal patologia, um protocolo, um conjunto de pontos para outra tal patologia, então isso já perde um pouco da essência, na verdade perde bastante da essência original, ou seja, da cosmologia na qual se embasa essas racionalidades, né? Mas a gente pode pensar nessas duas diferenças, né? Aquilo que olha para o indivíduo e aquilo que olha para o sintoma. Essas duas maneiras, né, de lidar são potencialmente complementares, né? Elas podem dialogar, elas podem conversar. Isso é um pouco do desafio que o naturólogo tem, né? O naturólogo ele tem na formação essas duas perspectivas diferentes. A perspectiva que vem da medicina chinesa, do Ayurveda, né, das medicinas vitalistas, e a perspectiva biomédica, biológica, né, que são potencialmente complementares e que podem conversar, né, dentro de uma lógica, de um sistema, dentro de uma amarração que a gente pode chamar de transdisciplinaridade aplicada à saúde, né. Eu vou retomar esse tema daqui a pouco, né, mas então, voltando na definição, né? Naturologia é uma profissão da saúde que trabalha com práticas integrativas, que trabalha com outros olhares, que faz dialogar essa questão dos paradigmas, né, do paradigma biomédico com outros paradigmas vitalistas, e que tenta se relacionar com o indivíduo e com o processo de saúde e doença de uma forma ampliada, de uma forma diferenciada, onde a gente considera saúde a partir de uma perspectiva multidimensional, onde a gente inclui o nível mental, o nível físico, o nível relacional, né, o nível supramental que a gente chama e que a gente pode acessar através das práticas integrativas, em especial as práticas contemplativas, né, por exemplo, a meditação, né, e a gente tem trabalhado como naturólogos em diversos níveis. É um profissional desespecializado, né? A gente vai na contramão desse fluxo da especialização e justamente para tentar suprir a lacuna da fragmentação. Então é um profissional que não vai olhar para uma parte, ele vai olhar para o global, né? E que ele vai precisar sim do suporte dos outros profissionais de saúde, né? Em cada um na sua especialidade, na sua dimensão, mas ele vai ajudar o indivíduo a amarrar tudo isso e se apropriar do processo de saúde e doença a ponto de que essa intervenção pode ser uma grande geradora de autonomia e um importante fator de mudança no estilo de vida. Então, promoção de saúde, mudança no estilo de vida, autonomia são palavras muito conectadas com a proposta da naturologia. Na naturologia a gente tem um termo, né, para definir a nossa relação terapêutica, que a gente não chama de paciente, né, nem de cliente, a gente procura chamar as pessoas que a gente atende como interagentes, né? O que isso quer dizer? O interagente é aquele que interage, aquele que está no mesmo nível, né? Todo naturólogo tem noção de que o processo terapêutico ele é produto, né, da relação que se estabelece entre
esse indivíduo que está ali sendo tratado e o indivíduo que está aqui conduzindo um processo, né? Então, essa relação de mesmo nível, né? Que na verdade é uma dupla condução, né? É uma relação onde há uma troca muito intensa, onde há como objetivo a gente tem que gerar autonomia, tem que gerar empoderamento, esse indivíduo tem que começar a participar do processo e se apropriar dele, né, e tomar as rédeas da própria vida, com uma consciência mais ampliada, com um olhar mais expandido. Isso é interagência. Então, o processo terapêutico ele é fruto da interação desses dois seres, das particularidades do estilo de vida, do entendimento, das vivências do terapeuta que está cuidando com a pessoa que está sendo atendida. E isso em relação, né, isso se relacionando gera um produto, né, que é conduzido a partir de um escopo, de uma estrutura filosófica e conceitual da naturologia, né, que é uma atitude transdisciplinar. Quando a gente fala de transdisciplinaridade, né, muitas pessoas têm dificuldade de entender isso e de conceber o que é transdisciplinaridade, né? Eu gosto de imaginar a transdisciplinaridade como se fosse uma bússola, né? Uma bússola que renorteia o olhar do conhecimento, né? Da disciplina, né? Então, se a gente pegar o primeiro princípio da transdisciplinaridade, né, de que todo fenômeno é complexo, a gente consegue entender isso com mais clareza, né? Quando eu observo qualquer coisa, né, a gente observa e cria conceitos, cria definições, né, cria formas de entender aquele fenômeno, mas aquele fenômeno é sempre muito maior do que aquilo que eu consigo traduzir, né? Então, eu gosto de dar o exemplo do beijo apaixonado, né? Vocês já viveram um beijo apaixonado? É muito diferente viver um beijo apaixonado e ler um livro, mesmo que seja uma bíblia, mesmo que seja um livro muito grande sobre o beijo apaixonado, é muito diferente viver a experiência do beijo e ler um livro sobre o beijo, né? Primeiro que a experiência não cabe no livro, né? Ela é sempre maior do que o livro, né? Então a gente constrói disciplinas como aproximações, ou seja, como pequenos recortes da realidade, né? Então uma coisa grande se afunila e se torna uma coisa menor para a gente poder compreender, dialogar. Isso é fundamental, é muito importante. Mas se todo fenômeno é complexo, ou seja, se ele é muito grande, né, e toda a interpretação vai ser obrigatoriamente uma redução, tem mais uma característica. Esse fenômeno está em constante movimento e transformação, ele não é estático. Nada no universo é estático, né? Tudo está em constante movimento. Inclusive, nem as leis da física a gente sabe se são estáticas ou não, né? Do nosso ponto de vista hoje, aparentemente são constantes, né? Mas quem garante que numa relação temporal muito maior, elas não são constantes, elas são também métricas em evolução, né? Essa perspectiva é mais lúcida, na verdade, né? A gente tem uma ilusão de que as coisas são estáticas, mas elas não são estáticas. Na verdade, a gente tem várias ilusões em relação à realidade, né? A própria concepção materialista da realidade ela não é provada, ela é só uma teoria como várias outras teorias, né? Então a gente hoje tem uma grande instabilidade, né, na física e nas ditas ciências básicas, né, que faz com que a gente tenha que abrir a mente para várias outras coisas, para estudar, né, para considerar, para teorizar em cima e para testar, né? E a naturologia ela é fruto um pouco dessa crise de paradigmas, dessa instabilidade da ciência. Então a gente tem trabalhado dentro desse escopo. Então, quando a gente considera a complexidade, a gente considera também que se todo fenômeno é complexo, eu reduzo ele a partir de disciplinas. Então eu tenho o ser humano e tenho as disciplinas da saúde. Então a nutrição olha os aspectos nutricionais. A psicologia olha os aspectos psicológicos, a medicina olha os aspectos biológicos e cada especialidade dentro disso tem micro especialidades, né, dentro de cada uma dessas grandes áreas e outras grandes áreas, né? Então a gente tem uma grande difusão
dessa estrutura do conhecimento dentro da saúde. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então a tendência é essa, né, da gente ir ampliando cada vez mais a fragmentação, né, e esquecendo cada vez mais o indivíduo, né, encantados com essa grande possibilidade da intervenção dentro da dimensão material, né, e esquecendo um pouco da complexidade, que é um campo novo do conhecimento que vem se abrindo dentro de diversas áreas, né. Por exemplo, a biologia se apropria muito das relações complexas, né, da teia de relações entre os seres vivos, por exemplo, dentro dos ecossistemas. Isso é aplicável à saúde, né, quando a gente olha para uma pessoa além do sintoma, além do comportamento, além do universo mental dela, né, dentro de um conjunto de significações simbólicas, espirituais, né, daquele indivíduo. E a gente ganha uma ferramenta a mais, que é uma ferramenta de ampliação de olhar. E então eu gostaria de deixar um pouco dessa mensagem, né? Quando a gente fala de uma perspectiva ampliada de saúde, a gente fala de ganho de autonomia e ganho de consciência, né? E isso é a principal forma, né, da gente caminhar em direção à causa, né, dos problemas. Perceber, se apropriar da percepção, né, do reconhecimento dessas relações de causalidade complexas dentro da minha própria história, dentro da minha própria trajetória como ser humano. E se cada pessoa desenvolvesse consciência para que isso progredisse, né, dentro da sua história natural, né, dentro da sua história do seu processo de saúde e doença, a gente tem um ganho enorme, né, que culmina numa mudança de comportamento, de estilo de vida, né, de uma maneira de se relacionar com as coisas, né. Acho que o problema começa com os julgamentos em relação à realidade, né. A realidade ela é neutra, né, mas a gente atribui valores, né, e a gente colhe essa atribuição, né. É certo ou errado, é bom ou é ruim, é isso ou é aquilo, né. Nitidamente a realidade ela não tem valores pré-atribuídos, ela é neutra, né, ela não é nada, não é nem certo nem errado, nem isso nem aquilo. E culturalmente a gente aprende alguns valores e reage a esses valores. O problema é que a gente passa a maior parte da vida no modo reativo, né, reagindo às coisas, né, e não com a capacidade de ser observador de si mesmo e de se reconstruir. E nesse sentido, por exemplo, ganhar consciência através de, por exemplo, a prática de meditação é muito, muito importante, né? Quanto mais eu consigo me distanciar de mim mesmo, quanto mais eu consigo colocar as minhas coisas, né, as minhas vivências particulares em perspectiva, quanto menos identificado eu sou com as questões do meu nível mental, mais autonomia eu tenho em relação a elas, né? E quando a gente fala de autonomia, esse é um tema bem interessante, porque a gente vive numa cultura muito apegada ao controle, né? A gente quer controlar tudo, né? E nossa mente ela está quase que o tempo todo ou no passado ou projetando o futuro, né? São duas coisas que não existem. O passado já foi embora, ele não volta mais, ele não existe mais. E o futuro é uma coisa que igualmente não existe, né? Ele é incerto. E quantas vezes a gente fica projetando coisas para o futuro e acaba sendo totalmente diferente a situação do que a gente imaginou, né? Vocês já imaginaram quanta energia a gente gasta nesse jogo de passado e futuro, né? Por exemplo, né? A gente gasta uma energia enorme, uma incapacidade de ficar no presente, né? Então a gente cai numa ilusão de controlar as coisas que é muito perigosa, né? Porque, na verdade, a gente não tem controle das coisas, né? A partir do momento que eu concebo uma realidade complexa, eu entendo que tem infinitos fatores e que eu não vou controlá-los, eu não vou nem conhecê-los, quanto mais controlá-los, né?
Então eu tenho que abrir mão. A gente tem que ter uma postura humilde perante a realidade e perante essa complexidade que é algo apaixonante, é lindo, né? Mas eu tenho que ter olhos para ver isso, né? Porque se eu ficar preso, apegado ao controle, eu deixo de me remeter a essa complexidade, eu deixo de me entregar para essa teia, né? Deixo de me entregar para essa inteligência, esse sistema maior, e respeitar esse sistema maior acima de tudo, né? Por exemplo, nós como espécie somos uma espécie muito alienada das necessidades desse sistema maior, né? Inclusive, atualmente a gente consome mais recursos do que a Terra fornece e não precisa ser muito esperto para entender que essa conta uma hora vai ser cobrada e a gente não vai ter de onde tirar, né? Então, como espécie, a gente é uma espécie muito insustentável, né? Porque a nossa inteligência é muito egóica, é muito limitada, né? É muito individualista. Talvez a única forma que a gente tenha de verdade de controle, e talvez paradoxalmente é uma das coisas que a gente menos exercita e menos tem autonomia, seja da nossa atenção, né? Por mais que eu viva uma situação de uma forma ou de outra, né, a gente potencialmente sempre tem a rédea da atenção, né? Se eu vou levar a atenção para aquela experiência, ou vou tirar o foco daquela experiência, ou conduzo o meu processo atencional para um caminho de entendimento, ou para outro caminho de entendimento, ou divido o foco entre várias coisas. A gente potencialmente sempre teria a escolha de conduzir a nossa atenção, a nossa energia, para outras coisas, outros lugares, né? Outros caminhos, né? Potencialmente, o que é engraçado é que, apesar da gente ter essa potencial autonomia, a gente quase não tem controle do processo atencional, a gente é escravo dele, né? A gente vive numa cultura multitarefa, onde a gente divide o nosso processo atencional entre milhares de coisas ao mesmo tempo, e quando a gente precisa de foco e atenção é uma dificuldade enorme. É só observar as crianças, né? As crianças hoje, quais são condições comuns nas crianças, né? Déficit de atenção, hiperatividade. Isso é fruto do paradigma tecnológico, né, que sobrecarrega e que ausenta ou faz com que a gente esqueça o aprendizado da fase anterior, que é a fase contemplativa da criança. Então a gente passa a série e esquece o que aconteceu na série anterior, né, que é justamente o componente da contemplação. Então quando a gente olha para um indivíduo de uma forma mais profunda, mais ocupada da complexidade, a gente caminha nessa direção, né? A gente invariavelmente vai em direção a esse universo que é mais abstrato, porém que é mais profundo e mais efetivo na mudança de comportamento, na mudança de estilo de vida, porque são esses fatores, não? Essa lente que eu uso para ver a realidade, né, é a autonomia em cima dela que faz com que eu mude ou não o meu estilo de vida. Ou que essa mudança seja ou não verdadeira e profunda, né? Porque às vezes eu mudo o estilo de vida porque o profissional me obrigou a fazer isso, né? E eu troco de doença, né? Por quê? Porque a nascente continua gerando um desequilíbrio, continua desconectado, continua alienado, e a minha alienação se expressa em outro campo, então a gente troca de doença, né? Isso é um problema bem sério. Eu gosto de pensar bastante num antigo ditado que diz que aquilo no qual eu mantenho a minha atenção cresce, né? Isso é para a gente vigiar onde está o nosso processo atencional, né? O que a gente constrói, né? O que a gente internamente alimenta. Eu alimento a minha capacidade de conhecer essa multidimensionalidade, essas causalidades que envolvem a minha própria vida, a complexidade disso tudo, ou eu fico alimentando o problema, né? Porque a gente está muito acostumado com isso, né? A ficar se lamentando em relação ao problema. Ah, isso é ruim, a culpa é de não sei quem, né? A gente ou transfere para fora e fica procurando do lado de fora uma coisa que está dentro. Isso é uma coisa muito engraçada, né? As pessoas fazem muito isso, né? Então, a fumaça vem
de lá e a pessoa corre pro outro lado com o extintor, né? Então é muito engraçado, eu perco algo dentro da minha casa e vou procurar do lado de fora, né? O incômodo a gente sente dentro de nós e a gente vai procurar coisas do lado de fora, né? Como se isso resolvesse de alguma forma, né? Então tá tudo errado, né? Talvez a gente tenha que começar a ensinar nossas crianças a ir para dentro e olhar, né, os fatores que se relacionam com o adoecimento e não ir para fora, e não atrás do remedinho, né? E não falar para a tia que quer tomar um remedinho porque está com dor de cabeça, mas a professora devolver a pergunta para a criança, para que ela reflita e que ela comece a entender, né, que ela tem uma responsabilidade sobre o processo de saúde e doença, né, porque a gente é ensinado que não tem e está muito acostumado a despejar em cima do profissional de saúde esse papel, e a naturologia tem essa missão, né, de conscientizar o indivíduo e de construir uma relação ímpar, uma relação de mesmo nível, próxima e complexa, para reconstruir esse sistema de tratamento e o processo de saúde e doença. Acho que é isso. Muito obrigado.